Cara, entende, custo-benefício é diferente de baixo custo. Em vários vídeos eu falo que algo é custo-benefício e vem alguém falar que tá caro. Por exemplo, esse mouse custa R$19, mas quando eu tento jogar com ele, ele simplesmente trava tudo, até o sensor parou de funcionar. Ou seja, ele não é nem um pouco custo-benefício. Agora esse aqui custa R$80, tem sensor que não trava, é sem fio para não rascar em nada, é leve e tem bateria boa. Ou seja, pelo custo que ele tem vários benefícios, ou seja, ele é custo-benefício. Recomendações no meu grupo de promos.